Governador, ontem nós tivemos a votação e, a princípio, o presidente Temer fica. Eu queria saber a sua avaliação. Os deputados federais da Bahia, de sua base, votaram majoritariamente pelo afastamento do presidente. Eu queria saber a sua opinião e como é que fica depois. Olha, eu gravei inclusive um vídeo sobre isso. A minha posição é que o Brasil precisa sair dessa crise. O Brasil precisa voltar a ter credibilidade internacional. O Brasil precisa passar otimismo para os investidores. E o povo brasileiro quer ter emprego, quer ter renda, quer voltar a trabalhar. O Brasil quer voltar a produzir. Infelizmente, enquanto não sairmos da crise política, o Brasil não retomará seu crescimento. E só tem uma saída para essa crise política: é a eleição direta, é o povo brasileiro escolhendo um novo governador, um novo presidente e, se for necessário, novos governadores, novos deputados e novos senadores. É assim que funciona na maioria das democracias modernas. Se nós formos olhar a Europa, praticamente todos os países europeus têm essa ferramenta da dissolução do governo e do parlamento, ou seja, a Inglaterra fez isso recentemente, a Espanha fez isso recentemente, ou seja, vários países europeus, quando está numa crise grande, uma crise política, dissolve o governo, dissolve o parlamento e o povo decide em 60 dias quem é o novo presidente da República. Então nós precisamos modernizar o país, dar uma ferramenta de solução da crise política. Essa ferramenta, outros povos de democracias mais longas, como as democracias da Europa, têm muito a nos ensinar. Então lá, rapidamente se resolve a crise, convocando a eleição direta. E o Brasil deve seguir o mesmo caminho. Esta é a minha proposta, esse é o meu desejo e vou continuar trabalhando para que esta ferramenta seja introduzida na Constituição brasileira, ou seja, a possibilidade de que uma profunda crise política como essa possa ser resolvida convocando eleições no máximo em 60 ou 90 dias. O comportamento da sua base lá da Bahia, aqui no governo federal, foi aquele que vocês planejaram? Eu acho que sim, eu acho que o conjunto da base manifestou um desejo de eleição direta, mesmo quem votou porque o seu partido centralizou, fechou questão, manifestou no momento do voto o seu desejo por solução da crise e por eleição direta. Então, a minha prioridade é eleição direta para o Brasil e o que eu puder fazer esforço nesse sentido eu irei fazer, porque não adianta meias soluções ou soluções provisórias, isso não vai tirar o país da crise, isso não vai fazer o Brasil crescer. A única coisa que vai retomar a confiança e o respeito do Brasil no exterior é eleição direta e o Brasil voltará a ser respeitado e com isso os investimentos vão voltar e o Brasil voltará a crescer e gerar emprego e renda para a nossa gente.